Popular. Horas, 1 minuto, Fortaleza, Ceará, Brasil, Mundo. Tá começando isso a partir de agora na sua rádio Atitude Popular, o programa dos movimentos sociais do Ceará, Democracia no Ar. Com retransmissão pela Rádio Classista, da FETRACE, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM 1310 de Boa Viagem, Camponês FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio a 95,3 de Madalena. Formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. O Democracia no Ar é um programa idealizado pelo movimento Democracia Participativa e estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa CE no Facebook. Agradecemos também a página do Daniel Pio Bezerra, ao blog da Dilma, que está compartilhando o programa. E você que já está fazendo o mesmo agora, no início do programa. Isso mesmo, você que está se ligando agora, né? O programa excepcionalmente hoje, começando um pouquinho mais tarde, às 11 horas. Então você está pegando o programa do início, ok? Esse programa tem produção e conteúdo de Esdras Gomes, apresentação de Marina Valente, locução técnica, intervenções comigo, Jonathan Neto. Comentários de hoje com Marcelo Uchoa. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Mova-se, Sinfarce, Uchoa Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Agora são 11 horas 2 minutos. Comando é dela, Marina Valente. Bom dia. Bom dia, Jonathan Neto. Apesar dos pesares, a gente vai tocando barco, porque pelo menos aqui neste quadradinho entre nós e vocês, a democracia prevalece. Lá fora, infelizmente, ela está morta e enterrada. Nós vamos ter que lutar, e muito, para reestruturá-la. A gente já pede desculpa porque o programa hoje está começando num horário especial, 11 horas da manhã, mas é uma edição especial aqui do Democracia no Ar. Sabe por quê? A gente vai receber a candidata vice-presidente pelo PSOL. E que não é só isso, não é porque a gente está entrevistando uma candidata vice-presidente, mas também porque é uma liderança indígena fortíssima, talvez uma das principais lideranças indígenas do Brasil desse tempo, né? Que é a Sônia Guajajara. Então ela já está vindo para cá, a gente já está aguardando, por isso o programa está começando nesse horário diferente, mas vai um programa especial, vai um programa delicado até, porque a gente vai tratar do que foi o dia de ontem e o que a gente pode esperar desse país, porque a gente não pode abaixar a cabeça, a gente tem que seguir na luta, temos que rever nossos erros também e caminhar em busca dos acertos. Então é isso, agradecendo a participação aí das nossas rádios parceiras, elas que têm esse importante trabalho, levar cada vez mais longe a voz dos movimentos sociais. E bom dia a você que está aí no Facebook, curtindo, compartilhando e comentando, afinal de contas vocês também são comentaristas desse programa. Chama lá todo mundo para o Democracia Participativa CE no Facebook e dá aí a sua pergunta, o seu questionamento, a sua fala, até porque a gente está hoje aqui com o Marcelo Show, que chega a ser um presente pra gente, Marcelo, porque é alguém que entende de direito e pode nos esclarecer aí um pouco do que vem pela frente e o que foi ontem, ou tentar esclarecer, porque aquela loucura lá é meio complicada. Bom dia, Marcelo. Cadê o nosso jingle, Jonathan Neto? Professor, advogado e escritor Marcelo Uchoa está aqui. Adoro! Parece que o time vai entrar em campo. Bom dia, Marina. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todo mundo que está assistindo, está ouvindo Democracia no Ar, da Atitude Popular. Bom dia por dizer, uma questão realmente de delicadeza, porque o dia não está bom. Ontem foi um dia trágico para a história brasileira. O 4 de abril, não é isso, Marina? Então o dia que vai ficar nos anais do STF como o dia em que prevaleceu a estratégia, né? Isso foi colocado por ministros daquela sessão e ficou absolutamente claro que o propósito efetivo daquela corte não era realizar justiça, era materializar uma estratégia. Foi isso que aconteceu e nós vamos explorar esse tema aqui hoje.
chega da frio na espinha. Abril parece que é um mês meio terrível para o povo brasileiro. Historicamente, a gente repete os mesmos erros a partir dos dias 1º de abril nesse país. A gente está já recebendo aqui a interação da Creuza Souza, dizendo bom democracia. Obrigado, Creuza. Ela também está dizendo bom dia, democracia. Hoje é Brasil Pátria Amada, eu acho que é hoje aqui. A Auri Castelo Branco está dizendo bom dia, nem tão bom assim, é verdade. Mas do luto à luta, é isso mesmo, Auri. A gente vai seguindo. Enquanto a gente espera a nossa convidada, vamos aos nossos giro, Jonathan Neto. Vamos sim. Democracia no ar. Atitude Popular. Giro de notícias. A vereadora Talíria Petroni, mulher negra e feminista na Câmara Municipal de Niterói, no Rio de Janeiro, que pertence ao Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, vem sofrendo ameaças desde o início do mandato. No dia 28 de março, a Polícia Civil identificou e interrogou um homem que ameaçava a vereadora e a parlamentar já havia registrado queixa em novembro na Delegacia de Polícia de Niterói, depois de receber ligações sistemáticas do suspeito, onde ele afirmava que iria explodir a sede do partido com uma bomba. De acordo com a assessoria da vereadora, o suspeito teria admitido à polícia que fez a ameaça, abre aspas, por motivos políticos, fecha aspas. Não fez por isso não, fez porque é doente. Segundo informações divulgadas na imprensa, o suspeito prestou depoimento, mas não foi detido, pois as ameaças configuram como um crime de menor potencial. Eu tô achando lindo esse país onde a justiça simplesmente deixa mulheres serem mortas e ameaçadas à torta direita, Marcelo. É um absurdo, né? O Brasil tem essa tradição perversa, é um dos países que mais mata mulheres no mundo e, de fato, a gente precisa se mobilizar contra isso. Agora a sociedade civil cada vez mais intensa nessa busca, porque pelo que depender do governo, as coisas estão caminhando para trás, infelizmente. Mulheres guerreiras sofrendo sempre. Acho que a lição de Marielle precisa ficar aí para que alguém tome mais uma atitude mais efetiva. Mas enfim, vamos seguir. Atitude Popular. Giro de notícias. Os juristas Antônio Escrivão Filho e José Geraldo de Souza Júnior criticaram a citação feita pelo relator do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula no STF, Edson Fachin, o livro de sua autoria para um debate teórico, conceitual e político sobre os direitos humanos. O ministro citou o trabalho realizado pelos juristas para afirmar que o Brasil teria sofrido uma condenação na Corte Interamericana de Direitos Humanos devido à morosidade dos processos de justiça. O trabalho dos juristas analisa o processo levado à CIDH sobre o assassinato do agricultor Sétimo Garibaldi. Para o jurista, a morosidade do sistema de justiça no Brasil está ligada à seletividade e não ao suposto excesso de garantias. Faltou o jurista dizer assim: meu filho, deixa de ser burro. Ele também não mostrou tanta inteligência, não. Ele fez ali um serviço. Ele foi para apresentar aquele parecer e votar contra. Eu acho que qualquer jurista, de fato, democrata desse país, que eventualmente seja citado por essas pessoas, tem que desautorizar expressamente. Então, doutor Geraldo, o outro colega, estão de parabéns por isso. Vamos adiante para a próxima. Atitude Popular. Giro de notícias. Tradicional palco de manifestações políticas na capital paulista, o Vão Livre do Museu de Artes de São Paulo, MASP, tem recebido toda quarta-feira um grupo superpartidário de mulheres para uma aula pública em defesa da democracia. O pulso ainda pulsa, gente. Vamos lá. A presença de militantes do movimento Brasil Livre MBL, porém, alterou a rotina das mulheres. Pulsava, né? Porque, pelo visto, eles já foram lá estragar o negócio. Temendo violência, elas decidiram suspender a aula pública e permanecer no local com cartazes em defesa da democracia de Lula e contra o golpe. Poucos minutos depois, a ex-ministra percebeu a aproximação do capitão PM Mário Cristiano Gomes, que vinha informar que o grupo de mulheres precisaria deixar o vão do MASP, pois o MPL havia protocolado antes um pedido para a manifestação. Eleonora explicou que ela se reúne em local todas as semanas de 5h30 às 19 horas, faltando pouco tempo para o término do horário tradicional. Negociaram que sairiam em breve. No horário combinado, elas começaram a deixar o vão do MASP para se deslocar até a Praça dos Ciclistas. Saíram entoando o refrão: a nossa luta é todo dia contra o fascismo e pela democracia. E nesse caso,
contra o fascismo mesmo, né? Porque... É uma pena o evento que aconteceu negativamente com relação à ministra Eleonora, não só porque foi uma agressão desonesta, mas também uma injustiça com a mulher que vem lutando pela afirmação e pela autonomia das mulheres nesse país há muitos anos e que, como ministra da parte das mulheres, fez um extraordinário gestão no governo da presidenta Dilma. Então isso mostra não só que essas mulheres que fizeram isso contra a ministra Eleonora, elas não são só reacionárias, elas não entendem absolutamente nada da luta da mulher, elas são contra o projeto de afirmação feminina e prestam de serviço não só à nação brasileira, como às mulheres especificamente. Elas estão atirando no próprio pé. Ai, meu Deus, esse MBL não vale nada. Enfim, esse foi o nosso giro de notícias de hoje. Democracia no ar. Bom, a gente já tem mais interação aqui dos ouvintes, já uma pergunta, mas acaba de chegar a nossa convidada aqui durante o nosso giro, a Sônia Guajajara, que é aí candidata a vice-presidente pelo PSOL. Como eu disse antes para vocês, a gente, inclusive, alterou pela primeira vez na história desse programa. Nunca antes na história desse programa. É uma vice-presidente, né, Marina? Também... Não só pela importância de uma candidatura. Uma liderança indígena extraordinária. Mas exatamente por isso, por ser uma liderança indígena. E a gente é uma voz importante nesse país. Uma honra, viu, Sônia? Seja muito bem-vinda aí ao programa. Obrigada aqui pelo espaço, pela oportunidade. A gente está num dia ainda um pouco triste, né? Mas estamos tentando. A gente sempre tenta levar o barco, porque a gente tem que seguir com a luta. E justamente a Creuza Souza está perguntando aqui pra gente: bom dia, democracia. Como vão ser os nossos dias? Alguém quer responder o que vem daqui para frente? Marcelo? Eu arrisco a dizer que nós estamos sendo provocados todos os dias, né? Na supressão nos nossos direitos sociais, nas nossas garantias fundamentais, no nosso direito de sonhar com a retomada do processo democrático. O que aconteceu ontem não foi apenas a não entrega de um habeas corpus que era justo para alguém, inclusive que está sendo injustiçado pela justiça, mas também uma agressão ao povo brasileiro que vê um nome forte, potencial para disputar as eleições, assim, virtualmente fora do processo. Então nós estamos sendo provocados e a gente tem que saber até que ponto a gente vai aceitar esse tipo de provocação de forma desmedida, desonesta, unilateral e absolutamente inacreditável, na verdade, né, Sônia? Inacreditável. Não para. Eu posso não ser tão delicada, dá uma demonstração. De uma forma safada, mau caráter, sem vergonha. Marina, não dá uma demonstração de que pode ser diferente, entendeu? Quando a coisa parece que você pode acreditar, aí vem para dizer não acredite não, porque não vai, entendeu? Mas não dá nem... Tipo assim, eu não sei, as pessoas detestam spoiler, reclamam de ter spoiler, né? Mas eu penso que o maior spoiler nacional é esse processo e tudo que está acontecendo. E ninguém se esse processo é o seguinte: nós temos eu vou colocar aqui bem claramente aqui o que aconteceu nesse processo. Aconteceu que você tem uma questão importante que vai ser decidida no STF a qualquer momento e que está hoje debaixo do braço da presidente, que não bota na pauta porque não quer, que é a decisão em ação de mérito, numa ação declaratória de constitucionalidade, sobre a prisão automática ou não na segunda instância. Não significa que não possa haver, mas assim, sobre a definição da matéria para o futuro, estabelecendo critérios claros. Isso aí está debaixo do braço dela. Aí o que é que ela faz? Ela não bota isso para julgar. Ela bota para julgar um habeas corpus, né? Além da inversão da pauta desonesta, porque ela poderia já resolver a matéria de fundo, ela bota o habeas corpus porque uma ministra disse que se fosse um habeas corpus, ela ia votar contra a concessão do habeas corpus, porque até hoje a posição majoritária do STF é negar. Mas amanhã, né, quando este processo que está debaixo da presidente, do braço da presidente, for para a pauta, ela vai julgar a favor. Pronto. Então foi assim. Uma ministra que já sabe que vai mudar de posicionamento, porque já mudou, mas não vai conceder
a liberdade de uma pessoa. No final, ainda acontece uma patetice de 5 votos a 5 e a presidente do STF, diante de uma ação de matéria penal em que existe um princípio importante chamado indúbio pro réu, não ter a grandeza ética de definir pela absolvição, mas aí, claro, ela entregou para o plenário e o plenário fez aquela decisão contra, mas a gente já sabia que ia ser contra. O ministro Fachin foi uma vergonha, um voto irresponsável, um voto covarde. Ele poderia ter decidido essa liminar lá atrás, não, ele levou para o plenário, sabia como é que ia ser, fez serviço sujo. E o ministro Barroso também, me assustei, Sônia, sabe por quê? Porque o ministro Barroso, ele utilizou todas as convenções globais e regionais de proteção e defesa dos direitos humanos, a Declaração dos Direitos Humanos Universal, a Convenção de Deveres Americanos, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a Convenção Africana, a Convenção Europeia, a Convenção, a Liga Árabe de Direitos Humanos, para dizer que essas convenções não protegem as liberdades fundamentais. Olhe só a gravidade disso. Para dizer que a presunção de inocência ela pode ser simplesmente desatendida, porque há outros interesses mais importantes. Então, ele usou os diplomas internais de direitos humanos, inclusive a Constituição também, no âmbito doméstico, para dizer que a presunção de inocência não era importante. O ministro Barroso, ele prestou um desserviço gravíssimo. Olhe, se nós tivéssemos um golpe militar, não tem mais, fique sabendo que as suas garantias fundamentais, elas podem simplesmente ser violadas, porque elas vão depender do critério que aquela pessoa for aplicar diretamente, porque o ministro Barroso simplesmente resolveu defender que as liberdades fundamentais, primeira dimensão de direitos humanos, elas não são aplicáveis. Pronto. Pelo menos para nós humanos. O resto não Talvez adianta. para os colegas lá, pro o resto não adianta mais nem falar, que a gente já sabe, né? Só lamento realmente a esquerda brasileira não ter tido a oportunidade de ter um ministro lá no Supremo Tribunal Federal para fazer o que o Gilmar Mendes fez. Gilmar Mendes chegou ali e disse logo assim, eu fui indicado, foi pelo PSDB, pelo governo FHC, a minha linha é essa, todo mundo sabe que a minha linha... Claro, é justo, ele tem uma linha, ele tem uma construção política, ele tem uma construção social. Mas assume isso, Ainda chegou lá, esculhambou o PT, achou um pouco, esculhambou o PT e disse, vou dar isso aqui não é por causa do Lula, não, é porque eu dou mesmo. Eu não acredito por isso aqui. O cara tem que ter coragem de sustentar as questões, entendeu? Por incrível que pareça, Gilmar Mendes. Não estou elogiando, não gosto do Gilmar, detesto ele também. Detesto o Gilmar, mas ele mostrou ontem que a esquerda não tem coragem. O Fachin foi a última indicação da Dilma. O cara pode até... eu vou dizer um negócio, a gente não quer que o cara alise, não. O cara tá ali para fazer justiça, meu amigo. Agora também é o seguinte, não faça injustiça, não. Porque se você fizer injustiça, você não está honrando a sua responsabilidade. O Fachin é um frouxo, um homem frouxo, um voto medíocre. Precisa ser dito isso. Um voto medíocre que não acrescenta em nada ao Supremo Tribunal Federal. Eu fiquei com vergonha. Tão medíocre quanto o da Rosa, né? Que eu vou com as outras. O da Rosa é irresponsável. A Rosa é o contrário da justiça, meu amigo. Ela disse que é contra. Ela disse que é contra a prisão de segunda instância, mas mandou prender. Isso não existe. Mas ela já tinha feito com o Disseu, né? Que condenou... Não tem prova, mas eu vou condenar mesmo assim. Tá na moda, né? O Marco Aurélio quase que levantou da cadeira para dizer, olha, venceu a estratégia. Olha, é ridículo aquilo ali. Aquilo ali é ridículo. A presidente do STF não escondia o sorriso. Não. Um negócio assim, ridículo. Não tem palavras. Não precisavam ser bom, né? Bastavam ser justos. É só isso. Era o suficiente. Sônia, a gente só quer justiça. Não, rapaz, o juiz... Eu sou advogado, hein? Tá, o juiz pode dizer, eu não peço para juiz, eu não falo para juiz, eu não chego para... Eu estou dizendo isso porque assim, eu não tenho coragem de chegar e pedir para o juiz julgar por favor. Mas eu quero que ele seja justo. É isso, é o mínimo. Você não pode condenar o camarada se ele é um inocente.
Onde é que nós estamos? Aí, para justificar a prisão, você relativizar a presunção de inocência, você não atender o indúbio pro réu, você dizer que as liberdades fundamentais da Constituição, dos direitos humanos, elas podem ser relativizadas, rapaz, isso é de uma irresponsabilidade tremenda. Total. Isso aí, pelo amor de Deus, é um desapreço à humanidade. Pronto, agora vamos tentar ouvir aqui a Sônia, né? Ela, para responder aqui a nossa ouvinte, a Creuza, ela quer saber como é que vai ser nossos dias. Então, eu queria que você fizesse essa futurologia, mas para imaginar o que você pensa, né? O que você sente do Brasil que vem daqui para frente. Eu acho que a gente precisa ter um Brasil mais indignado, né? A gente precisa que as pessoas sintam-se mais indignadas com todos esses retrocessos, com todos esses ataques. Porque, assim, lamentavelmente, parece que as pessoas ainda não estão entendendo a gravidade do momento, né? Assim, ontem, com aquela declaração do general comandante Vilas Boas, naturalmente era preciso um ato, né, das pessoas de irem para as ruas e lutar contra essa, né, uma declaração absurda como essa, que tenta, de certa forma, impor uma nova ditadura, né? Então, as pessoas escutam e parece que não é nada, né? Não se abala com isso. E mesmo diante do julgamento do Lula, né, nesse mesmo dia, sendo convocado os atos para as pessoas virem, né, fazer a defesa da democracia, fazer a defesa da justiça, mesmo assim, as pessoas ainda estão muito apáticas a tudo isso, né? Então, realmente, assim, os próximos dias, eles são preocupantes, né? E nos convoca todo momento, né, a se indignar e a reagir contra tudo isso que está aí. Porque não vai ter outro jeito de mudar essa realidade, não vai ter outro jeito da gente ter justiça, da gente combater as desigualdades, né, de conseguir alcançar essa justiça social que a gente tanto almeja, se a gente não vier para a rua. Não tem outro jeito, né? A gente tem que se mobilizar, tem que reagir, tem que protestar, e isso só se faz mesmo colocando essa indignação para fora. A gente não pode guardar isso para nós. A Sônia tem razão. Olha, é porque não adianta esperar pelos poderes. Na verdade, eu não vi a declaração pública de nenhum dos poderes. Ali, ontem, na sessão de ontem, essa ministra que está na presidência do STF perdeu a grande oportunidade de bater na mesa e dizer assim, ó, não tem negócio de ditadura militar não, meu amigo. Aqui é o seguinte, ó, a lei aqui, quem determina aqui é o Supremo Tribunal Federal. Nós vamos cumprir a Constituição. Nós vamos cumprir a Constituição. Não tem o direito de sair ameaçando. Se ameaçar, vai ter que ser preso, porque isso é um crime. Exato. Cadê as autoridades? Não tem presidente legislativo, né? no Senado. Substituir imediatamente. Então, assim, não adianta pensar nos poderes. A única autoridade que falou foi o Janot, né? Mostrou indignação, porque já foi procurador. Agora, o que o Janot não sabe é que ele contribuiu com isso. Não adianta ele agora sabe, claro que ele sabe, né? Sabe. Era com o Supremo por tudo. Era com o Supremo por tudo. Né? Ele sabia, né? Claro que sabe. Eu sou muito tolo. Né? Que vou ter essa paixão, eu tenho essa inocência de achar que as pessoas fazem justiça. Porque a gente tinha uma esperança antes no judiciário, né? Hoje nós estamos vendo aí. E a gente sabe, o golpe foi arquitetado com o executivo, legislativo e o judiciário, né? Ontem teve uma está sendo operado por esses mesmos três poderes. Então, ontem teve uma passagem, Sônia, que ficou um bate-boca na época, no momento do... Teve com o Toffoli, teve ali por ali o Gilmar e o Barroso, discutindo, aí de repente começaram, o Barroso falou várias vezes, né? É porque no Brasil é um país muito injusto. O sujeito tá com a maconha e é preso, não sei o quê. Realmente, nesse ponto, ele tinha razão. A polícia prende mesmo o rapaz que tá com a maconha. E o dono de 450 quilos de maconha que é encontrado dentro do helicóptero do senador Perrella. Maconha era pó mesmo. Cocaína. 450 quilos de cocaína. O dono de 450 quilos de cocaína encontrado dentro do helicóptero do senador Perrella. Aí é livre, é solto, pronto. Isso aí o Barroso tem razão. Maconha é droga, mas cocaína não é, né? Deve ser um tipo especial. Imagina. Bom dia, o Alexandre Félix. Bom dia, estou falando de Quixadá. Dr. Marcelo Shoa já nos brindou com seu conhecimento e reflexão crítica antenada com os tempos atuais quando participou da aula inaugural do curso de formação de lideranças do Sindicep de Quixadá.
O que acontece agora, daqui para frente com o Lula? Olha, é o Alexandre Félix. Oi, Alexandre. Um abraço aí para você, para todo mundo aí de Quixadá. O Lula ainda tem recurso no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Agora, vamos também ser muito claros, né? Assim, bem razoáveis. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ele processou e julgou o Lula em menos de 60 dias, contando com o recesso judiciário. Então, assim, o processo do Lula no TRF é teórico. Então, eu também não tenho a esperança de que eles vão demorar nesse embargo. E aí o Lula vai ter direito a recurso para o STJ, possivelmente tendo que enfrentar a possibilidade de ser preso. Porque aí agora o Moro realmente está com a liberdade de, concluindo o processo no TRF, de determinar a prisão. Agora, é uma questão olha, é o mínimo que a justiça pode fazer, é garantir essa mesma velocidade de julgamento do Lula, né? Porque o cara está sendo julgado para ontem até agora, e de repente o processo para, não quer isso, né? Agora, e também para outros, né? Porque eles julgam agora, eu não tenho esperança nesse processo mais não, honestamente. E outra coisa, forçar pressão para que a ministra da STF ela coloque para julgar a ação declaratória de constitucionalidade, porque me parece que o resultado dessa declaratória de constitucionalidade vai ser diferente no sentido de não permitir a prisão de segundo grau, porque a ministra Rosa Weber, que votou ontem contra o habeas corpus, disse que vai votar, ela compreende diferente. Pelo menos ela disse assim, não, eu tenho certeza que é diferente, mas eu vou votar aqui para prender o Lula. Mas se essa ação for, ela vai mudar, né? Vai votar. A não ser que os outros resolvam votar. Agora olha só, é o Alexandre, né? É o Alexandre. Olha, Alexandre, é o seguinte, mas não vamos mais esperar também, porque a justiça resolva os problemas da política brasileira ou os problemas sociais do país, não, viu? Eu vou dizer uma coisa, e a mídia já dá sinais do que ela pretende, que hoje teve editorial na Folha de São Paulo dizendo que o que o PT deveria fazer, olha que lindo. Como foi a história? Eles agora decidem pelo PT o que o PT deve fazer. O PT tem que parar, a esquerda tem que agora encontrar um candidato moderado, bom pro mercado, e o bom é o Joaquim Barbosa. Eu quero dizer pra vocês que se o Lula não for candidato, eu voto lá no Boulos, tá certo? No Boulos, na Manuela. Lógico. Não, vou no Não Boulos. venha me dizer não, Folha de São Paulo, em quem eu vou votar. Cara de pau. Mas enfim, o Alexandre Araújo Costa dizendo: parabéns ao programa pela participação da Sônia Boni Guajajara. Queria muito, nesse momento tão lamentável de avanço das forças do golpe, que não perdêssemos a capacidade de reflexão. Queria que a Sônia comentasse sobre o modelo econômico que prevaleceu, infelizmente, mesmo nos governos do PT, baseado no agronegócio, mineração, grandes barragens, etc. E qual a relação que isso teria com essa conjuntura tão terrível de hoje? Claro que essa pergunta não podia faltar, né? Ela está presente em todos os momentos, porque acho que as pessoas ainda acabam confundindo muito as relações, né? E acha que você defender justiça, defender democracia, tem a ver com você ser conivente com as políticas, né? E eu, afirmo, a gente sempre disse isso, a gente sempre foi, nós somos sempre muito combativa, né? O movimento indígena sempre teve nas ruas, sempre teve aí na pressão por uma política que viesse atender, né, com igualdade, que viesse não a destruir assim, o meio ambiente, né? A gente teve esse embate grande na Amazônia nesse período todo contra as hidrelétricas, né? Então a gente sempre foi muito combativa contra esse modelo de desenvolvimento. Mas isso não quer dizer que a gente vai ser conivente com as injustiças. E a gente sabe que o que está acontecendo aí com o ex-presidente Lula é perseguição, né? Tá claro que é perseguição e a gente tem muita clareza disso, de brigar, né, pelo que precisa brigar, de lutar por isso, de combater isso, né, de cobrar isso, mas a gente sabe também qual que é o limite, né, do desenvolvimento dessas políticas. A gente sabe que o que está acontecendo hoje, com esse julgamento tão injusto ao ex-presidente Lula, não é simplesmente para afetar uma pessoa, mas eles querem, com isso, inviabilizar as lutas, querem com isso intimidar os movimentos sociais, querem com isso acabar com a democracia que ainda é tão frágil, que ainda é tão jovem e que a gente tanto lutando para esse amadurecimento, né? E ele se sentindo incomodado com tudo isso, inclusive com a nossa participação, com o crescimento aí, né, da participação dos menos favorecidos,
Então, eles se sentem realmente ameaçados com a nossa força, se sentem ameaçados com a força dos movimentos, com a nossa organização, com nós nas ruas, né? Então, eles querem, de alguma forma, combater tudo isso, né? Então, isso não tem nada a ver com concordar ou ser conivente, né? Em defender a justiça. A gente sabe que isso é pura perseguição das elites, arquitetado aí pelos 3 poderes, em nome, inclusive, né, de negar, retroceder e suprimir direitos da população. Sônia, sobre a questão indígena, vamos entrar um pouco nisso, né? É simbólico que a gente tenha, pela primeira vez na história desse país, novamente, nunca antes, uma candidata a um cargo público de tanta importância, né? Ainda mais nesse momento em que escolher o vice bem se torna mais importante do que nunca. Uma liderança indígena e uma liderança indígena feminina. Né? Seja uma liderança indígena, enfim, ter essa escolha feita para a chapa, né? Eu queria falar sobre esse simbolismo, eu queria que você dissesse o que representa isso, né? E principalmente em face aos ataques que já estão aí dentro desse governo golpista, planejados e constantemente colocados para a região Amazônia, a gente, né, tentando lutar, tentando denunciar, tentando se mobilizar, né, mas ele desistiu um pouco, mas não significa que ele vai desistir para sempre. Eles querem vender o Brasil de tudo quanto é jeito. O companheiro anterior, Sônia, ele fez uma pergunta que é muito interessante, porque ele questiona a política de agronegócio, toda essa política também de opressão às minorias, os erros que foram cometidos no governo de esquerda, no governo mesmo da presidenta Dilma, ou mesmo do Lula. Isso é interessante porque eu acho que hoje a gente sofre as consequências de não ter colocado muito claramente nos polos qual é o lado que a gente está mesmo, né? Isso aconteceu também na indústria, do processo industrial mesmo. No final, cadê? O mercado financeiro morreu de ganhar dinheiro. Então, assim, essa política conciliatória, ela às vezes não funciona, né? E está aí o resultado. Na hora H eles sabem decidir. Né? Quando a gente faz esse enfrentamento, né, assim, enfrentando o modelo econômico, o modelo de desenvolvimento, esse avanço aí da expansão da pecuária, da agropecuária, né, do agronegócio. Então, as pessoas sempre acham que a gente está lutando contra, mas é diferente, não estamos lutando contra eles, nós estamos lutando ao favor do povo e da vida, porque a gente vai lutar contra o agronegócio. Não, a gente quer lutar para garantir que a gente continue tendo água, que a gente continue tendo floresta, para que a gente continue tendo os territórios que garantem a vida. Então, é diferente você dizer que você está contra o desenvolvimento. Não, nós estamos de um outro lado, que é o lado em favor dos recursos naturais que garante a vida. Desenvolvimento ambiental e desenvolvimento humano, né? Claro, porque eles não conseguem fazer isso, não fica um prejuízo só para quem está lá praticando essa destruição. Não é um risco, né, individual ali ou familiar, porque eles, sim, né, dominam uma grande extensão de terra familiar. A gente faz a luta por território e que é uma luta, o território é coletivo, são para muitos, né? E aí eles já continuam achando que é quem está fazendo essa luta por demarcação que é desnecessária, né? Eles acham que é desnecessária. Mas os territórios indígenas, você vê, é um sentido ali coletivo, a deles é individual. Mas o prejuízo que eles provocam não é só para eles. Chega para todo mundo, né? Então a nossa luta, ela continua sendo em favor da vida, né? Por um coletivo muito maior. E queria que você respondesse isso. Qual é o significado da sua candidatura, da sua participação nessa chapa? Para os povos indígenas, mas para o Brasil como um todo, porque a gente não desassocia uma coisa da outra. Claro, enfim. Então, acho que muito mais do que um simbolismo, né? Muito mais do que somente a presença identitária numa chapa. Inclusive, nós estamos nessa composição, não como presidente e vice-presidente, mas a gente está numa composição aí de co-presidentes. Que legal. Então, a gente está adotando essa nova dinâmica, né, de discutir a política e de fazer isso de forma compartilhada. E a gente pretende fazer isso também pós-eleição 2018, né, de continuar nessa aliança, nesse fortalecimento entre os movimentos, garantindo a participação das pessoas para uma construção realmente a muitas mãos.
né? Então, nós estamos nessa composição de chapa, assim, saindo na frente até, porque é difícil de um partido acolher isso, né? Mas nós estamos, está sendo muito bem aceito, né? Os povos indígenas aderiram muito a essa nova forma, né, de co-presidente, se a gente não fala aqui sempre, até porque a gente já disse que vice virou aí eu digo porque a compreensão vice virou uma das ameaça. pessoas passa por isso. Então né? a gente tenta também superar isso e adotar uma nova forma, né? E isso entre nós está muito claro, está muito já entendido, né, que não é essa figura do vice aí apenas para compor, né? Não é decorativo, de jeito nenhum. Dessa forma eu também não aceitaria. Aceitei, sei que é um desafio grande, um desafio gigante, mas também por entender que não é uma pré-candidatura aqui que é dos povos indígenas para os povos indígenas, mas que nós povos indígenas, estamos apresentando, né, essa composição aí na chapa de co-presidência, né, dos povos indígenas para o Brasil. Então com toda essa, a gente está falando com coragem, com ousadia, com determinação, porque tem que ter coragem para enfrentar, né, essa disputa que secularmente, que historicamente é muito injusta, né? A gente sabe que hoje não somente o voto que elege, né, mas o poder econômico que elege, porque a forma como estão feitas as campanhas, né, eleitorais é muito desigual, é muito justa, onde quem tem mais consegue mais votos, né? Então a gente está aí para tentar mudar também essa forma de fazer campanha, porque se fosse para copiar ou continuar a forma como está, a gente também não precisaria entrar, né? A gente quer realmente fazer uma pré-campanha, uma campanha de consciência. A gente, que assim, as pessoas votem pela causa e votem pelo compromisso. Assim, não há dúvida, a gente que milita e sabe, você é uma militante, é uma pessoa que tem uma bagagem muito maior do que a questão indígena efetivamente. Mas não deixa de ser realmente muito importante a sua candidatura, Sônia, porque chama a atenção mesmo para a gente de esquerda, né, sobre um tema que é muito injustiçado nesse país. A gente chega a se revoltar, por exemplo, com a exploração e com tudo que foi feito de exploração humana com as populações afrodescendentes, né, com os negros. Mas aqui no Brasil simplesmente não se reconhece o genocídio indígena, né? E pior, não se reconhece a pessoas que acham que não existem mais indígenas e que a memória dos indígenas precisa ser preservada, mantida, cultivada e enfim, perdure. E chama atenção, é muito importante a responsabilidade que da sua participação nessa estrutura colaborativa de campanha e efetivamente no governo, isso é extraordinário. Eu acho assim que é um momento. E é assustador que tenha demorado tanto, né? Para ter uma representação. Nós estamos falando de um povo. Tipo, nós estamos falando de uma população que foi dizimada, sofreu um genocídio. Eu digo demorado tanto essa participação acontecer, essa ideia de você ter uma candidatura de expressão que venha dos povos indígenas. Aqui a luta indígena no estado do Ceará é muito difícil, né? Você tem os povos anassés, você tem os tapebas, você tem os pitaguaris, mas assim, eles são organizados, mas é muito difícil, porque a sociedade não, assim, é como se não parece índio. Dizem, não parece índio. Não parece índio. Estão brincando de ser índio. Não e aí, essa chapa também vem assim, não somente para rememorar toda essa história, né? Não somente para falar desse genocídio, da brutalidade e violência que foi o processo de colonização, mas para apresentar também os indígenas hoje e essa necessidade que a gente tem ainda, inclusive, para que as pessoas enxerguem a gente, né? Porque, como você disse, assim, a gente ainda é muito invisibilizado. Tem muitos povos indígenas no Brasil que ainda nem conseguiu, né, chegar, que não tem contato nenhum com a sociedade. Aí tu imagina esses aí, né? Nós temos mais de 80 grupos indígenas, né, estimados na Amazônia, que não tem contato nenhum, nem com os povos que estão ali próximo, né, os povos indígenas, muito menos com o restante da sociedade, né? E eles se negam a fazer esse contato, essa aproximação. Querem ali permanecer no seu
habitat, né, natural. E nós que estamos no movimento indígena, assim, a gente tem também essa obrigação, esse dever de fazer a luta por direitos para a gente que está nas aldeias, para os indígenas que estão em contexto urbano, que a gente tem também hoje um número muito alto, né, de indígenas que estão em contexto urbano, não por escolha, mas por pura necessidade mesmo, porque foram obrigados a ficar na cidade por falta do seu território tradicional, né? E também fazer a luta para proteger os territórios, meio ambiente, para aqueles que estão lá, ainda conhecidos como isolados, isso que a gente prefere chamar de povos autônomos, porque eles mantêm a sua autonomia lá, né? Você é uma forte defensora da educação, né, Sônia? Está muito presente na sua trajetória. Como é que funciona, Sônia? Aqui, assim, você teve tem uma história pessoal muito impressionante de uma pessoa que veio, né? Você chegou a ser babá, né? E depois foi para a educação e conseguiu sua liderança também na educação. Conta um pouquinho, fala aí dos desafios lá, como é que acontecem lá mesmo. Ainda sua luta hoje, no Maranhão, né? Não sei. Conta aí, porque isso é importante. Conta da cara. chapa, porque é uma chapa genuinamente popular, é uma chapa de representação legítima da sociedade brasileira. O Boulos também é um camarada sensacional. Eu acho que essa chapa é fantástica. Vê se tem uma chapa. Oi? Porreta. Tá, uma pausa pro áudio, eu esqueci no nome, gente, foi mal. Esqueci. Mas eu já chamo o áudio, chamo o áudio. Ô, chapa boa danada. Mas enfim, Não, mas é isso, gente. Assim, a educação no Brasil já não é uma coisa acessível para todo mundo, né? Para todas as pessoas que buscam uma educação. E imagina pra gente, né? Para nós indígenas que estamos lá no Maranhão. Já digo assim, porque o Maranhão sempre tem aí esse índice de desenvolvimento humano ou de educação que está sempre um pouco da metade para baixo, né? Então esse alcance para a gente ainda é muito mais difícil, muito mais complicado. Mas assim, eu sempre tive assim, uma certeza na vida que somente a educação pode alcançar assim, uma transformação, né? Eu sempre tive essa certeza de que a gente precisava estudar. Embora eu não tinha muita noção, não tinha muita expectativa de saber como que eu ia conseguir sair, inclusive, daquele meu mundo, porque a gente tinha ali até né, a gente chamava o primário, né, naquela época, né, que eu estudava, não está tão longe, mas enfim, era assim, o primário, né, e a gente tinha até a 4ª série só. Como que ia sair dali se minha família estava toda ali, todo mundo estava ali naquele, né, na aldeia, no interior próximo, que só tinha até a 4ª série. Então era muito difícil você sonhar, era difícil você querer ousar, porque a gente não tinha ninguém fora dali que pudesse acolher, né? Então era muito normal, assim, né? Aquele período era muito na década de 80, né? Assim, as pessoas, as meninas jovens saírem para a cidade mais próxima e estudar, né? E para isso ficava na casa das pessoas, na casa das famílias, ajudava na casa, ajudava com as crianças e aí garantia um lugar para ficar ali, né, um tempo e ir para a escola no horário de estudo. Então foi isso que eu fiz, né? Como era comum para as meninas, né, para as meninas jovens naquele período. E fiquei isso, trabalhei em tempo de doméstica, de babá, para poder garantir que eu pudesse concluir o ginásio, né, que era até a 8ª série. E a partir daí, com toda essa dedicação, cuidando de casa e trabalhando, estudando e indo em frente, eu sempre fui uma boa aluna, né? Então isso também me credenciou a ter outras oportunidades. E aí foi quando a FUNAI queria convidar alguns indígenas para fazer ensino médio e eu fui contemplada com esse convite, né? Em 1989 eu fui para Minas Gerais, para um colégio interno, e lá eu fiz o ensino médio, né? Então, com o ensino médio no colégio interno, voltei, fui trabalhar nas aldeias e continuei com esse desejo de estudar mais, né? E aí foi, né? Essa trajetória toda, depois fiz faculdade de letras, fiz curso de técnica de enfermagem e segui, né? E sempre fazendo um paralelo com os estudos e também com participação dentro do movimento indígena. E agora vai ser, como é? Copartícipe do governo, com participação, né? Que vocês estão
Não, agora é co-candidatura. Co-candidatura. Então, depois vai ser co-presidente. Depois é co-presidente. E foi essa convicção Tudo toda, bem. essa necessidade de estudar, essa vontade, determinação, que também foi me levando para um outro caminho, né? Que é esse rumo de política institucional, que eu também lá no início não esperava muito, né? Mas os caminhos são muitos e a gente vai trilhando. Parabéns. O Antônio Lima Júnior, companheiro jornalista querido, está dizendo grande Sônia Guajajara. Guajajara. Olha, isso é porque a minha avó e minha tia-avó, todos são nomes indígenas, mas toda vez que eu vou ler eu travo. Não vou mentir, tem essas coisas. Normal. Então você vai me corrigindo se eu tiver, inclusive com a tonalidade errada aqui para falar. A gente tem que aprender. Ele está dizendo na luta com a frente de esquerda socialista, PSOL, PCB e movimentos populares, mostrando que o caminho é o poder popular sem conciliação com a burguesia. E a Creuza Souza está dizendo, valeu, não esmoreceremos. E a Adriana Ximenes está avisando que vota PSOL para presidente. Uma eleitora aqui. Muito bem. E o Souza Júnior, nosso diretor-geral, entrou em contato dizendo, não sei a opinião dos participantes do programa, mas a minha é de que diante de tamanha injustiça cometida contra Lula pelo STF, só nos resta o caminho da desobediência civil frente a essa decisão em que devemos discutir como manter a liberdade de Lula e não apenas protestar contra sua prisão, pois sua prisão significa um golpe mortal à própria democracia e a realização de eleições livres e democráticas neste ano de 2018. Acho que essa colocação do Souza Júnior me lembra. Vamos ter eleições. Souza Júnior, é assim, eu escrevi, quando houve aquele espetáculo patético lá na Câmara dos Deputados, em que todo mundo se lembra quando os deputados votaram pela abertura do processo formal do impeachment, né, do golpe contra a presidenta Dilma, em que votaram pelo povo de Israel, pela polícia militar, pela memória de ditador, fizeram aquele espetáculo patético. Eu escrevi um texto que circulou nacionalmente chamado Direito de Resistência. Desde aquele momento, eu achava que a presidenta Dilma devia resistir, não aceitar aquilo não se justificava. Ela ia enfrentar um Senado que já estava, o processo dela com o relator, com o cara que estava acusando ela cometeu crime de responsabilidade por pedalada fiscal, sabendo que não era crime, ele mesmo como governador tendo praticado inúmeras vezes. Quer dizer, tudo indicava que a participação da Dilma ia só legitimar aquela patetice, né? E a mesma coisa agora do ponto de vista do judiciário. Agora, Souza Júnior, eu quero dizer uma coisa assim bem claramente. Eu não vou defender a desobediência civil se as pessoas que estão diretamente envolvidas não defenderem. Porque eu justifico isso no campo do direito, eu mostro por A mais B, mas as pessoas têm que querer resistir também, meu camarada. Não vai querer também que você resista pela pessoa. Não dá para fazer ato meia boca para dizer que fez e não juntar. As coisas estão muito claras. Você quer resistir ou quer ficar achando que está resistindo, né? Agora, resista. Resistência. Tome a sua decisão. Lá no Chile, o Allende resistiu. Então, assim, tome a sua decisão, faça. Eu acho que a Dilma, ela realmente você não tem as Forças Armadas, você vai. Tudo bem, eu vou resistir, a turma vai entrar lá, vai tirar não sei o que. Mas agora nós estamos diante de outro problema. E eu acho muito legal, bacana você falar na resistência, mas você não concorda comigo, não? Que quer ver as pessoas resistindo antes, para depois você ver? Não rola. Tu não acha não, Sônia, assim? Como diz Zapatista, né? A dignidade rebelde. É isso aí. A gente tem uma Constituição que traça os parâmetros. O que está provado é o seguinte, é que tem uma Constituição que traça os parâmetros. E tem um lado da sociedade que honra, e tem um outro que não honra. Porque, por exemplo, o colega colocou, o poder popular, é verdade. Sem conciliação com a burguesia não tem como, você tem que ter uma conciliação alguma. Agora, o que é justo é que, se o camarada foi eleito com apoio popular e a base de sustentação ele é o povo, ele, eleito democraticamente, mesmo conciliando com a burguesia, a direção do governo dele é para o povo. Né? Claro. Se a burguesia quiser ganhar a eleição, aí ela ganhe e faça o governo para a burguesia, que é o que sempre eles fizeram. Né? Agora eles não ganharam no voto e assaltam o governo de qualquer maneira e fazem o quê? Fazem o governo para eles. Né? Então o que falta da gente é coragem para fazer o que tem que ser feito. Se o povo nos elegeu, o governo
a minha base é popular, eu vou governar para todo mundo. Agora, a minha mirada, meu amigo, porque o que legitima o meu governo é isso aqui. É um negócio tão claro. Não é não, Sônia? Claro. Você vai ver, você tem que manter a democracia. Você não vai deixar de conciliar com a burguesia. A burguesia tem o seu papel, é importante, sei o que. Agora é o seguinte, o governo é popular. O Alexandre Araújo Costa está dizendo: boa ponderação do Marcelo sobre a necessidade de resistência, mas aqui a gente tem um governador do PT que fecha aliança com o golpista do Eunício. Ainda bem que tem o Ailton do PSOL para denunciar esse acordo. Boa. E aí eu acho que o PT... Esse governador do PT eu boto entre aspas. Não vou, eu participei do governo, não vou fazer crítica aqui a isso não, mas eu acho que o PT tem um problema que o PT é bom o PT questionar certas coisas. Enfim, eu ontem estive lá na praça, na manifestação, inclusive encontrei vários ouvintes, foi bacana, a gente se abraçou, conversou do programa e aproveitei para tentar furar ali, para fazer pelo menos 2 perguntinhas para o Boulos e trazer aqui para a gente ouvir no ar. Ele também está dando entrevista numa outra rádio nesse momento. Foi difícil, viu, Marcela? Não tá do povo agarrar ele, apertar, beijar. Mas aí eu fui furando assim, peguei um áudio. O povo tá se empolgando, viu? Peguei um áudio e trouxe aqui pra gente. Vamos ouvir, Jonathan Boulos Neto. dá um medo, o Boulos assusta. Antes que eu esqueça de novo. Muito bom. O Boulos parece muito o Lula. É muito legal. O Brasil tem essa sorte, essa expectativa. A importância da unidade esquerda nesse momento e também como é que tem sido essa viagem sua pela região Nordeste, já que a gente amanhã vai estar com a Sônia lá no programa, fazendo uma entrevista, e é uma rede que atende ao MST, todas as rádios do MST no estado, e também ao pessoal dos serviços e comércio. Olha, esse é um momento muito grave do nosso país. Tem uma crise política, uma crise econômica, uma crise ética. O país está no buraco. Essa turma que deu o golpe conseguiu botar o país no buraco. E é um momento de muita resistência para defender o pouco que restou de democracia no Brasil. Nós temos visto com muita preocupação o aumento da intolerância, do ódio na política, da violência, do fascismo, representado por um cidadão como Jair Bolsonaro, seus seguidores. Isso é muito grave, né? O assassinato brutal da Marielle, os tiros contra a caravana do Lula, agora essa declaração muito preocupante do comandante do Exército Brasileiro. Então é momento de ter unidade democrática. Na esquerda nós temos diferentes candidaturas, porque nós temos diferentes visões. E é importante que seja assim. É importante que a gente respeite a diversidade, que não vá na linha do pensamento único e da intolerância. Esse é o lado de lá que faz. E nós temos a nossa pré-candidatura, estamos fazendo nesse momento um giro pelo Nordeste. Tive em Imperatriz anteontem, no Maranhão, tive em São Luís do Maranhão ontem, aqui em Fortaleza hoje, amanhã indo para Recife, para poder levar um debate que apresenta a resistência democrática, mas que apresenta também um projeto de futuro para o nosso país. Já dá para sentir uma resposta do povo no sentido de começar a perceber e despertar que aquilo que estava lá estava errado e que é hora de mudar a situação? A maioria do povo brasileiro rejeita radicalmente o governo Temer. A maioria do povo brasileiro se deu conta de que isso foi um golpe não contra uma pessoa, não contra a Dilma. Isso foi um golpe contra os nossos direitos. E é assim que tem sido. E esse é o momento de fortalecer cada vez mais essa resistência no debate político e nas ruas. Obrigada. Opa! Bom, foi essas 2 perguntas que eu consegui fazer no VaptVupt, mas que davam conta ainda do momento ali da efervescência da votação e dessa sensação de que a gente precisa ter algum tipo de esperança. A gente já está chegando, cara, é sempre assim, Marcelo, 5 minutos já para o programa acabar. Toda conversa que é boa aqui, nossa, ela some o tempo. Mas eu queria que vocês fizessem essa última ponderação dessas considerações finais, colocando um pouco isso, né? Qual é a esperança que vocês têm ainda dentro de vocês, apesar de todos os pesares, se existe alguma esperança? A cara do Marcelo aqui do meu lado chegou a dar medo quando eu perguntei isso. Mas se existe alguma esperança... Eu ainda estou torcendo para a pergunta do Souza Júnior da resistência funcionar, né? E se... enfim, se vocês acreditam realmente na força desse povo para mudar a situação que se encontra e vencer, e queria que vocês comentassem também um pouco isso, essa crescente fascista, essa noção das pessoas de estarem contaminadas tanto pelo ódio que elas desejam até a morte de outras pessoas. Então eu queria que vocês fizessem uma ponderação
E aí, bom, a Denise Valente, minha tia, entrando lá do Rio de Janeiro, está perguntando, será que a união de esquerda não é a única solução para enfrentar essa quadrilha, entre aspas, né, que está no governo? Então, também respondam aqui a ela junto. Vamos fazer assim, eu vou deixar o tempo para a Sônia, eu só quero falar sobre os fascistas. Eu concordo com tudo. Que foi, a sua colocação já foi uma afirmação, a sua tia também, mas eu quero dizer só o seguinte: os fascistas são criminosos, eles propagam a intolerância, eles violam a Constituição e deveriam estar sendo tratados como eles merecem ser tratados, com questão criminal aberta, polícia, investigação, vai para a justiça, condenado e cadeia. O fascismo a gente não... o fascismo a gente enfrenta, porque eles não querem diálogo, eles querem acabar com você. Então, assim, o que nós estamos errando aqui nesse país é achar que é democracia, deixar que esses caras fiquem falando bobagem o tempo todo. Tem certas coisas que não se pode. Aquele episódio da semana passada, aquele militar, ele tinha que ser preso. Não sei, realmente eu não sei. Não sei até que ponto mesmo a burguesia que está aproveitando esse momento para satisfazer, acha que isso é importante, porque a estabilidade democrática mínima é importante para a manutenção de qualquer forma que você analisar a democracia, mesmo em benefício deles. Bolsonaro é um machista, fascista, defende a ditadura, é um cara sexista, disse que a parlamentar pode estuprar. O cara desse isso é um crime, né? E não fez nada. Vai acontecer outras maneiras. Não, eu nem converso com esse pessoal. É o famoso queixudo, como a gente já viu no Ceará. Eu não dou cartaz. Eu faltei uma entrevista na semana passada. Faltei não, eu disse que não ia. Se me convidar para discutir esse tema com esse cara, eu não vou, porque eu não vou discutir com um cara que eu acho que é um pé rapado. Obrigada, Marcelo, pela sua participação. Não tem conversa Sônia. mesmo com esse tipo de gente. Não tem como ter um diálogo, né? Não. Como? Cara, isso é cadeia. A polícia pode chegar, né? Só que não chega pra gente, né? Não chega pra eles, não chega. Então, gente, aqui agradecer pela oportunidade. Sempre muito bom a gente trazer a nossa voz de forma direta, sem intermediários, né? E também no espaço de comunicação que as pessoas escutam sem cortes, né? Que a gente não tem essa oportunidade também em todos os meios de comunicação. Então, aqui realmente é muito bom da gente poder dizer a mensagem inteira sem ser cortada, aqui né? Não corta não, quando você vê já foi. O tempo vai, que a gente vai querendo falar mais, né? Mas muito preocupante esse momento que a gente tá, né? Esse aumento mesmo da violência, né? Do fascismo, da criminalização, do racismo, né? Que também tem aumentado, tem se rebelado bastante. Eu não digo nem que um racismo que se mostrou, né? Mas que estava aí. O tempo todo ele existiu, estava escondido. E agora, essas pessoas, né? Elas se sentem muito à vontade, se sentem muito seguros de expressar qualquer tipo de ofensas, porque estão respaldados no próprio poder público, né? A liberdade de expressão. Nas instituições aí, que não estão nem aí para esse racismo que é crime, né? Que é crime, tem lei contra o racismo, mas que agora virou natural, assim, né? As pessoas xingar, ofender, né? Fazer alusão a tudo quanto é tipo de situação, sem nenhuma preocupação, porque eles têm certeza da impunidade. O MEC vai abrir agora a possibilidade de você também ser fascista na redação, né? Na redação do MEC. Você vê, né? Na educação, tá claro, o governo do golpe, eles vão estabelecer isso mesmo para poder se sustentar cada vez mais, né? Então, é realmente assim, muito, muito preocupante o momento, né? A gente está cada dia sendo mais intimidado para não fazer a luta, para não fazer esses movimentos contra o combate a tudo isso, né? Mas não tem outro jeito, gente. A gente não pode desanimar, a gente também não pode desesperar e ceder a esse tipo de provocação, porque a gente sabe que depois a repressão só se volta para nós mesmos, né? Mas a gente tem que ter muita sabedoria nesse momento, né? A gente tem que ter muito... buscar a invocação mesmo aí da ancestralidade, dos nossos encantados, para a gente poder conduzir isso, né? E claro, nas ruas, nas urnas, né? Porque se a gente também
não mudar, né, esse Congresso tão conservador que está aí, não adianta. E eu acho que a principal mensagem hoje é a gente fazer essa luta, inclusive para garantir que tenha eleições. Exatamente. Porque acho que no momento E isso aí virou tá com agora essa esperança, um tema central, né? É verdade. Que eles sabem que a gente, tendo essa oportunidade, a gente pode agora, no meio a tanto descrédito, né, pode o povo ter uma reação forte também. Então, com medo disso aí mesmo, eles podem impedir essas eleições. Então, aí acho que se torna um tema central, né, e uma coisa aí pra gente poder trazer como prioridade pra nossa luta. E o povo espera, né? O povo está esperando esse E já mostraram que quando querem dar o golpe, dão um golpe. Né? Deu um golpe. Eles não estão preocupados. Deu o primeiro golpe, agora democracia. estamos com um golpe aí acontecendo em curso, toda hora esse retrocesso, a perda de direito, a negociação dos direitos, a conta está sendo paga, né? E agora, com essas forças armadas aí querendo ditar de novo, então é a gente se preparar mesmo aí para o pior, né? Vamos em frente, gente. Vamos à luta. É o jeito. Depende de nós. Vamos em frente. As ruas são nossas ainda, né? Brotaremos em todos os cantos desse país. Lógico. É sempre o povo. A gente queria agradecer demais a presença da Sônia aqui. E a vocês, ouvintes, através das nossas rádios parceiras, que têm esse importante trabalho de levar cada vez mais longe a voz dos movimentos sociais. Agradecer a vocês que estiveram curtindo aí, comentando e compartilhando através da página do Democracia Participativa CE. Muito obrigada pela audiência. A gente se encontra amanhã, avisando que Padre Hermano Alegre, infelizmente, não estará com a gente nessa sexta-feira. Ele está com probleminha de saúde, que a gente espera muito que ele se cure, que a gente tá podendo perder. Já falei pra ele, não tô podendo perder lutador, não. Pode tratar de ficar bom aí. Não, e ele é padre, é um que abençoa a gente e nos ajuda. É a proteção extra. Qualquer coisa ele leva a gente pra cima. É a proteção com ele. extra, Padre Hermano. Nos ajuda aí. Enfim, então a gente não vai ter a presença dele amanhã. Quem for amigo, conhecido dele, manda um recadinho de carinho, né, de amizade, que é isso, que o campo progressista é isso, né, fraternidade, amor, e a gente vai passando isso para as pessoas que nos são queridas, então não deixe de mandar aquele recadinho, Padre Hermano, fica bom logo, viu? E aí, mas a gente vai estar aqui, nós vamos estar tocando o programa, porque resistir é uma coisa que a gente faz sempre e vai continuar fazendo, quer eles queiram, quer não. Obrigada pela audiência, beijão e até lá. Democracia no ar. É isso, nós acabamos de conferir, de ouvir, ver o programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Sinfarce, Mova-se, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Apresentação Marina Valente, produção de Esdras Gomes, locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Comentários de hoje com Marcelo Chua. Agradecemos as nossas parceiras, a Rádio Classista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponês FM, 25 de Maio FM, ainda ao blog da Dilma, ao Daniel Pio Bezerra, páginas aí do Facebook. Até amanhã, bom dia, boa tarde, boa noite. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Espaço Parlamentar Popular. A voz de quem luta no parlamento em favor